Oi, Oi, Duda, consegue me ouvir? consigo. E você? Tudo certo? Aham, consigo ouvir. Na natureza maravilhosa, Oh, as coisas por aí. sim, tudo bem, seguindo um ótimo dia de sol hoje. Estou bem feliz de participar dessa live, obrigada pelo convite aí. Queria dizer oi para todo mundo que está assistindo também. Ai, boa. Como que estão os de produção e vida nessa quarentena? Para quem é viajante, né? É difícil responder, mas como é que tá? É, olha, assim, a produção sou só eu, né? Então eu continuei a produção tranquila, assim, da mesma forma. E daí só as entregas que estão diferentes, né? Que tem que ter todo aquele cuidado. Tomar banho de álcool gel o tempo todo, máscara, e, enfim, toda aquela logística. Mas senão a produção está continuando e a gente mora um pouco isolado aqui no meio do mato, então a gente tem esse privilégio de estar confortável, assim. E conta por. Ah, Oi? Deu um corte aqui. por onde que você tá? Ah, eu tô em Santa Catarina, num lugar que eu acho bem próximo do Paraíso, que chama Garopaba. Como ainda hoje, né? É bem bonito aqui. Para quem não conhece, recomendo. Uma natureza maravilhoso. Eu ainda não conheço, um dia pretendo te visitar, dar um cheiro. Claro, com certeza. Ah, Tem praia, tem trilha, tem cachoeira, tem tainha, tem baleia, tem tudo, é muito legal. e o melhor chocolate do mundo, boatos, né? Boatos, hein? Tem que vir aqui para ver. E conta então da tua trajetória e por que o cacau entrou na tua vida, assim, qual que foi o desenrolar disso tudo? A gente quer saber um pouco, antes de entrar nas viagens, um pouco sobre você. Uhum. Então, eu lembrei de uma foto que tem, de quando eu estava bem bebezinha na cadeira, assim, cadeirinha na mesa, e eu estava lambuzada de bis na roça toda, assim. Eu acho que esse foi um dos primeiros contatos com o cacau que eu tive na minha vida. E, então, assim, como muita gente, né, a gente pode comer chocolate desde criança, eu fui muito fã, e aí, acho que há uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a fazer um blog. Eu sou engenheira florestal de formação, né? Mas a gente não estudou muito sobre o cacau, quase nada, assim. Apesar dele ser uma árvore e tudo, né? Mas não tem muito aqui no sul do Brasil, não faz parte do currículo. Então meio que passou batido. E aí eu continuei na minha paixão de chocolatra e pude viajar, fazer um mestrado que também foi em vários países. E aí eu ia experimentando os chocolates, aí eu resolvi criar um blog e comecei a escrever sobre isso. Chama Food of the Gods. Eu ia escrevendo, eu comi chocolate e tal, achei isso. Era coisa boba, mas enfim, era a minha experiência. E aí chegou um momento que eu já tinha comido bastante chocolate e eu tinha, né, pensando assim, nossa, eu nem sei como que faz chocolate, que daí veio a pergunta dessa viagem, né? Como que você sai do cacaueiro e você chega no chocolate? A gente muitas vezes, né, tá lá no supermercado, na padaria, vê aquela barrinha, mas não sabe o que tem por trás. E eu não sabia, né? Então, eu resolvi fazer uma viagem é, para responder isso daí. Não, mas foi mais ou menos isso, assim. Só que aí teve os percalços da vida, né? Você me conheceu lá no Acre, eu acho que esse foi o primeiro contato que eu tive com um cacaueiro, que tinha um cacaueiro no quintal de casa, que a moradora antiga tinha plantado, né? uhum. E aí eu pude colher o cacau e experimentar aquela fruta mesmo, né? Chupar a polpa e ver as sementes e pensar, nossa, e agora? Como é que faz isso para chegar no chocolate, né? E por estar perto do Peru, eu fiz uma viagem que também possibilitou, em Cusco, entender mais. Tem o Museu do Cacau lá, o Museu do Chocolate. E aí eles têm uma oficina que eles mostram. Ai, que demais. Então eu levei o meu cacau, eu levei o meu cacau lá e eu falei pro cara que estava dando a oficina para ver se dava para fazer chocolate com o meu cacau. E aí deu certo. Assim, o chocolate não ficou bom, mas porque tipo, a fermentação é muito complicada, é uma arte, né? Eu não sabia fazer ainda. Mas foi divertido, foi legal essa primeira experiência. É que o dar certo também é um pouco relativo, né?
Então, você já está entendendo como era na busca. Então, assim, chegar num produto final, eu acho que é a construção da vida, realmente, né? Então... E para mostrar como não é uma coisa simples, né? É tipo, você tem toda uma arte da fermentação, que é a primeira parte que é feita nas fazendas, né? Então, tu colhe o cacau, aí você vai fermentar ele, e são 7 dias, tem que revirar, e aí você tem que ter, tipo, se você quer um bom produto, você vai ter que saber muito bem como você vai fazer para conseguir trazer os sabores que você quer, né? Não é só jogar ali, faz o mesmo procedimento sempre e vai dar tudo certo. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Isso é muito legal. Essas tuas paradas e viagens, na verdade, na viagem que você foi conhecendo mais dessas fazendas, você acompanhou vários processos, várias paisagens. Como foi essa relação, assim? E ainda mais sendo mulher e sozinha, né, viajando. Então, assim, me conta mais como foi todo esse desenrolar. Então, só para ficar claro para quem está ouvindo que não conhece minha vida, né? Então, isso foi quando eu estava na Amazônia. Aí, depois que eu fui fazer a viagem na Bahia, que é essa viagem que a gente quer conversar mais, né? E aí, nessa viagem que eu fui para as fazendas e fui tendo essas experiências. Então, não foi a primeira viagem que eu fiz sozinha como mulher, né, como mochilão. Então, eu já tinha pegado algumas dicas, já tinha lido bastante sobre isso. Mas acho que, então eu já tinha alguma experiência, vamos dizer assim, né. Mas foi diferente também por causa disso, de trabalhar na roça, né. Trabalhar na fazenda, que eu nunca tinha feito isso. Tipo, tinha participado de mutirão e de... né, tenho a minha horta, mas nunca tinha acordado 5:30 da manhã todo dia, ir lá, molado o facão, 7 horas tá com tudo pronto. Agroflorestais, que aí a gente também se conecta, mas não como uma profissão. Claro. Mais intenso, motivo de permitir estar nesse... Isso. Exato, de poder viver o dia a dia mesmo, assim. É bem especial. Então, claro que eu fui bem ignorante, né? Cheguei lá e mostrei, assim, que eu não sabia fazer. Mas eu estava aberta para aprender e acho que foi bem legal isso. Também facilitou o fato que, primeiro, eu fui para uma fazenda que é liderada por uma mulher, né? Uma mulher incrível que é a Gudrun, e ela faz tudo, assim, não tem isso de tipo, mulher faz isso, homem faz aquilo, né? Na fazenda dela, inclusive o pessoal que trabalha com ela, os homens estão super acostumados a receber mulheres que vão lá. Então, digamos que foi um lugar bem seguro para começar o trabalho. E daí, na segunda fazenda também, tipo, eu trabalhava com um homem, né, que é o Iberê, que é o dono da fazenda, que trabalha lá, mas ele também super aberto, assim, não tinha limitações, quer pegar na motosserra, vamos lá, entendeu? Eu achei bem convidativo. Foi bem legal. E demais, para você decidir que lugares que você ia, como que você escolheu? Assim, para quem está comigo, seja viajar, a busca em si, né? Quais que são essa diretriz de mulheres ou natureza, o que te fez chegar nesses lugares? Olha, uma dica que eu dou bastante para as pessoas que querem fazer esse tipo de viagem, que é trocar trabalho por alojamento e experiência, é procurar em sites que tenham isso bem organizado, né? O Woofing é um que tem essa experiência em fazendas orgânicas, Woofing, e o outro é o Workaway, que é mais geral. Então, se você quer trabalhar, pode ser cuidando de crianças, ou dando aula de inglês, ou também, às vezes, renovando uma casa e tal. Daí lá tem os comentários das pessoas que fizeram a experiência antes, né? Então, se você está bem segura, assim, vai para um que tem comentários positivos, que tem bastante gente que já foi lá, e aí você já vai com mais segurança, assim. O que eu fiz foi... Uma amiga já tinha trabalhado com a Gudrun, e ela tinha comentado comigo. E eu tinha anotado isso, tipo, 2 anos antes, e eu revi minhas anotações Nossa, foi bem coincidência, assim. Eu olhei, nossa, olha, essa amiga tem esse contato. Daí eu entrei em contato com ela novamente e ela me passou. Então, deu bem certo, assim.
E também, aí eu fui na primeira fazenda e daí ela me passou o contato do próximo e de alguns outros que eu fui trabalhar também. Então daí de um você vai indo pro outro, assim, numa cadeia de confiança, bem legal. Com certeza. E tinha esse fluxo aqui no Bosque, a gente usa também o Wordpackers, né? Que é uma outra... A sugestão não é tão conectada com o mundo não urbano, com o rural, mas também é uma opção para quem quer começar em relação a trabalhar e trocar, né? Então, o UF e o Wordpackers são plataformas bem assim, de confiança, né? Com certeza. E os contatos, com certeza. Bom. Aí vai, assim, bem personalizado, né? Porque daí a pessoa te conhece, daí você ouve a experiência que a pessoa teve e tal. É bem bom, assim. Assim como, fazendo um parênteses, foi assim a nossa confiança quando eu fui ao Acre, ter ficado na tua casa. E todas as... Isso, Aí você já fala, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, acho que esse rolê vai ser mais a sua cara ou aquilo, então é bem boa essa troca mesmo. E o que você sente, o que você busca, assim, quando você está em algum lugar, para você se conectar realmente com o lugar que você vai? Eu busco, primeiro, na minha atitude, estar bem aberta, né? Na atitude de receber e de aprender mesmo. E também ouvir as pessoas, observar como é que é o dia a dia, do que elas gostam de falar. Às vezes você gosta de falar sobre uma coisa, mas aquelas pessoas não. Daí você não vai impor a sua forma de ser para as outras, né? E eu gosto muito de também justamente observar esses temas que as pessoas gostam de conversar durante muito tempo. Então, por exemplo, se você vai para a França, você pode jogar a palavra pão ou a palavra queijo, e daí as pessoas vão conversar durante muito tempo. Se você for para Curitiba, você jogar a palavra pinhão, por exemplo, as pessoas vão falar. Tipo, você vai ter o que conversar com as pessoas, entendeu? Da cultura, né? E desse... eu acho que é dia a dia realmente para poder desenrolando. E se abrir para comer coisas novas e participar do dia a dia das pessoas. Tipo, também se desfazer do julgamento. Acho muito bom esse exercício, assim, para você estar aberto, assim, para o que vem. E aí eu acho que as pessoas se sentem também mais à vontade de mostrar a realidade delas para você. E se há das expectativas também, né? Nesse lugar do estar aberto e falar, puxa, eu estou em busca, por exemplo, você do cacau e das fazendas e todo esse fluxo, mas também entender que a vida tem o seu ritmo e o seu propósito, né? Exatamente. Ainda mais as pessoas que estão ali trabalhando, né? Então, o ritmo, você está entrando no ritmo de uma família, né? Querendo ou não, uma fazenda, ou no ritmo de uma pessoa. Então, você tem que saber navegar no ritmo das águas ali, né? E por quanto tempo você ficou viajando no sul da Bahia? Eu fiquei 3 meses. E até teve uma história interessante, porque, então, eu estava combinando de ir nessa primeira fazenda com a Gudrun, mas no avião, esperando na fila para embarcar, acho que era em São Paulo, eu vi uma colega minha, que estava indo também. Uma colega que era caloura minha, né, da engenharia florestal, mas que eu não vi ela, tipo, a gente não se falava há um tempão. Então, olha, tal, a gente se conversou, eu estou indo para Bahia, eu também. E daí ela falou, olha, eu tô indo para a Fazenda da Ama, que é uma grande chocolateria de chocolates orgânicos, né? E eles têm uma fazenda também. E daí eu falei, olha só! E daí ela falou, vamos junto, a gente vai fazer uma reunião lá, vamos nos encontrar lá com o Diego Badaró, né? E vamos todo mundo lá. E aí eu fui junto. Fiquei uma semana lá de estreia, assim, na Fazenda da Ama. Foi incrível. Essa foi a história mais... Qual foi a história que mais te marcou? Essa e o que mais, assim? Essa me marcou muito porque foi total obra do acaso, assim. Aí, outras coisas inesquecíveis. Bom, acho que conhecer a família Gott em geral, né? A primeira fazenda onde fiquei é da Gudrun, que é filha do Ernesto, né? E os dois, mais a irmã dela, que é a Matilde, eles trabalham com agrofloresta
e agricultura sintrópica, né? E eles são mestres, assim, mestres muitos níveis acima, sei lá. Muito incrível a relação que eles têm com a natureza, com a terra, com a forma de ver o mundo, a forma de ser, existir. É muito, muito inspirador. Então, com certeza, inesquecível, assim, estar com eles. E... Não, assim, que não tem muita relação ou que ainda esses termos são muito novos. Definir, fazer com as tuas palavras, assim, o que é agrofloresta, quem é o Ernest, ou essas referências para se servir de inspiração. Uhum. Claro que também tem muitas outras pessoas, né, que me inspiraram. Claro. Mas, enfim. Uhum. Então, a agrofloresta, como o nome diz, né, ela vai colocar a agricultura junto com a floresta. Então, você vai ter no mesmo ambiente várias plantas. Às vezes a gente vê naqueles campos todos de soja, aquele campo todo de trigo. Isso é uma forma de usar a terra, mas a agrofloresta, ela propõe que a gente faça a gente vai colocar um ecossistema lá. A gente vai colocar banana, a gente vai colocar eucalipto, a gente vai colocar jaca, alface, tomate, capim, tudo no seu tempo e todas elas interagindo para beneficiar uma outra, né? Isso que é mais interessante, porque a banana vai fazer sombra para o cacau no começo. Daqui a pouco a banana já não precisa mais estar lá, mas aí já pode colocar o café, já pode colocar o cupuaçu. E aí você vai usando os ciclos da natureza, a interação entre as plantas para otimizar, porque daí você consegue mais água no solo, mais nutrientes no solo e consegue tirar mais comida e, enfim, serviços em geral, além da biodiversidade, né? É incrível, assim. Eu lembro de eu passar na frente da roça do Ernest, né, que é um grande mestre da agrofloresta, e ver um pica-pau. E o pica-pau é um bicho difícil de ver, não se vê. Eu já andei muito em mata, assim, não vejo muito pica-pau e tava lá. E era, tipo, na beira da estrada, assim. Então, pra mim, aquilo foi, tipo, uma confirmação de que era uma coisa muito boa que estava acontecendo. Aquela agrofloresta, né? É uma paisagem muito boa, assim. Que foi uma das coisas que mais me tocou, eu acho, nessa viagem, que foi realmente que me deu vontade de trabalhar com chocolate orgânico de agrofloresta, porque, que nem você, né, eu também faço muitas perguntas sobre como existir nesse planeta de forma positiva, né? Como que a gente pode existir como ser humano e trazer coisas boas. E tá nessa paisagem, assim, de ver aqueles vales com cacau e jaqueira e eritrina e banana e cupuaçu e pica-pau e barata branca e gafanhoto rosa e camaleão e seres humanos e água. Nossa, eu falei, é isso, essa é uma parte do mundo que tem que existir. E a gente comer chocolate é uma coisa que a gente gosta, que faz bem para o nosso corpo, que dá prazer e ainda por cima pode trazer coisas boas para o ambiente onde o cacau cresce, né? Então eu falei, aí tá uma das respostas. Total. E demais. Não, é apaixonante. E quando a gente traz também esses propósitos, às vezes a gente tá na busca, mas não sabe bem. E vem esses sinais, quando a gente se abre, se permite viajar, você fala, nossa, era isso que eu tava buscando, obrigada, né? Uhum. E que você se sentiu transformada nessa viagem? Como você incorporou essas mudanças no teu dia a dia, você acha? Só deixa eu pegar o computador do meu celular, que senão a live vai cortar 1 minuto. Se quiser ir falando, eu tô ouvindo, mas eu já pego aqui. Tá bom. Então acho que essa questão de ver a paisagem produtiva, né, produzindo comida para nós seres humanos, ela e trazendo coisas boas para as outras espécies, isso foi o que mais me deu assim, um afagozinho no coração, sabe? Não, dá para ser positivo. E daí depois essa ideia de trabalhar, ter uma empresa, né? Eu nunca tive uma empresa, antes eu trabalhava para o governo federal e
essa foi uma mudança grande na minha vida, de começar uma empresa do zero com uma coisa que eu não fazia antes, não fazia chocolate. Então foram coisas que me mudaram muito também. Teve um evento muito especial também que eu participei no final da viagem, que foi o primeiro encontro nacional das mulheres agrofloresteiras do Brasil. E foram umas 70 mulheres, eu fui de voluntária lá cozinhar para a galera e pude acompanhar os dia a dia, assim, e foi muito bonito ver muita mulher que trabalha na agrofloresta, que está no dia a dia no campo, que está enfrentando suas dificuldades junto com outros camaradas agrofloresteiros também, e toda aquela mulherada reunida, assim, foi muito bonito de ver, participar daquilo ali. E mesmo algumas, não fazem usar facão, vamos fazer oficina para usar facão. Sempre assim, né? Essa ideia de melhorar, né? E estar junto, assim. Foi muito bonito também. Isso estava programado ou também foi tipo obra do acaso das conexões da viagem? Foi bem obra do acaso também. Eu já tinha saído dessa primeira fazenda, eu estava em outra, e aí eu me organizei para poder voltar para lá e fazer esse voluntariado para poder pelo menos ficar de olho assim no que estava acontecendo e aprender. Ai, que demais! E o que você... Eu também queria trazer, assim, se você já esteve por Curitiba, já se relacionou, né, com a nossa querida cidade... E se você tem alguma relação com aqui, porque afinal de contas o Bosque, né, fica em Curitiba, e queria te trazer isso, assim, como que você se relaciona com a cidade. Então, eu não nasci em Curitiba, mas eu cresci em Curitiba, eu me considero curitibana. É difícil ter uma parte da cidade que eu me perca. Assim. Pode me soltar em qualquer ponto que eu sei mais ou menos como chegar no centro, né? E aí, é uma cidade muito incrível, assim, porque ela tem a personalidade dela mesmo, né? É diferente de Florianópolis, é diferente de São Paulo, é diferente de... Nossa, quando você vive na Amazônia, então, meu Deus, é muito diferente. Outro planeta, né? E é uma cidade que, assim, tem muita qualidade de vida, né? Claro, tem muita gente que sofre bastante, né? Mas também tem espaços bonitos públicos, tem muitos parques, tem bastante área verde, tem... Em termos de transporte público, né? É bem bom comparado com o resto do Brasil. Claro. Claro, tem suas dificuldades, né? E, enfim, tem várias coisas muito boas de Curitiba. Eu também gosto do jeito que as pessoas são. Eu sou curitibana, né? O que é importante. Acho que os cariocas não vão concordar. Mas e as pessoas no sul da Bahia, como que eram? Agora é o momento também de falar além da paisagem sobre as pessoas, né? Então, é bem interessante, assim, porque as pessoas são... Como eu estava no ambiente rural, né? As pessoas são mais tranquilas e o tempo é outro, né? Bem mais devagar, assim, ninguém tá muito estressado lá. E tem outra relação com a natureza também. É uma cultura um pouco mais machista, eu achei, mas tem muitas coisas muito bonitas, assim. Quando você vai para Salvador, principalmente, né, você sente muito mais cultura africana, né? E quando você vai no centro, no Pelourinho, você sente muito mais isso, as comidas, a acarajé e tal. Então, tudo isso é muito legal, assim, é uma coisa que é bem específico de lá, assim. Eu acho bem, bem rico, bem legal de visitar. E agora, indo além, assim, que me veio uma vontade, uma curiosidade minha, assim, qual foi o lugar que mais te, não só da viagem do sul da Bahia, mas indo, assim, na tua vida como Sabina, que mais te tocou? Essa não estava. Difícil pergunta. Não estou preparada. Olha, 2 lugares fáceis, assim, são a Finlândia e o Acre. Porque são 2 povos que vivem na floresta, tipo, no meio do mato mesmo, de formas bem diferentes. No Acre tem muita gente, também na Finlândia tem muita gente, tipo, tipos diferentes de pessoas, né? Eu tô botando todo mundo no mesmo saco aqui. Mas
foi muito interessante poder viver, assim, sociedades que vivem em proximidades muito forte com a floresta. Porque Curitiba tem coisas maravilhosas, né? Mas a gente vive na Mata Atlântica que sobrou só o fantasminha dela, né? Então a gente imagina quantas araucárias gigantescas, né? E toda a cultura de viver ali, né? Junto com a floresta, e isso é uma coisa que a gente está tentando resgatar aos poucos, né? Mas lá na Finlândia e no Acre você sente muito forte isso, né? Você deve ter sentido isso quando você esteve no Acre. Então, lugares que me ensinaram muito, assim. E aí eu também sinto isso em conexão com a natureza, quando as pessoas até me perguntam, mas que lugar? Logo me vem isso, assim, um dos protagonistas é a relação com a floresta. Então, o Acre, com certeza, para mim também, como Duda respondendo, é um dos lugares que eu falo, nossa, não tem como explicar. Não tem, você tem que ir lá e você tem que viver. E muito ainda falando até para o pessoal aqui do Paraná, ou enfim, de Curitiba, que às vezes não se relaciona tanto com a natureza, e a gente tem um pouco isso, né, na nossa vivência. Falar de natureza às vezes é muito distante, mesmo tendo parques na cidade, tudo. Então é legal a gente trazer cada vez mais essa relação para as nossas trocas, né? Isso. E a gente tem... A palavra natureza tem muita coisa que cabe aí dentro, né? Às vezes só tá no Parque Barigui e já sente alguma conexão com a natureza, mas é muito importante a gente ter espaços selvagens mesmo, que são espaços que existem quando você tem muita natureza, tipo, muita área. Hectares e milhares de hectares. E é por isso que é importante. Na Finlândia e no Acre a gente sente isso, que você está no coração das florestas, né? Quer dizer que ainda tem muita área selvagem. Então, é importante a gente continuar com essas áreas. Mas teve uma pergunta que eu pulei, que é o bosque. Eu queria falar que é um espaço muito inspirador. Manda. Quem não conhece, gente, aproveite, porque é uma casa que foi toda renovada na permacultura, né? E tem várias tecnologias da permacultura que foram usadas, então é super legal de passar pelos ambientes e ver. Eu que gosto de arquitetura, nossa, fiquei bem inspirada lá. Assim. E tem todo esse propósito, né, de mostrar como é possível a construção, a arquitetura, um negócio, mas também de ser um centro para disseminar ideias positivas, né, de existência no planeta, assim. Então, parabéns aí, Duda. Vamos cada vez mais fortalecer esse espaço aí. Com certeza, eu acho que a gente também está nesse mesmo propósito. Inclusive, essa foi uma das nossas conexões, sabe? De trazer tanto para o mochileiro quanto para o ateliê, para as nossas lives, quem reverbera também nessa ideia de disseminar esse mundo possível. Seja, né, na sua forma de viver, na sua forma de trabalho, em várias fontes. Assim, acho muito importante. Então, que logo menos a gente consiga também conversar para trazer um chocolate para cá e até te perguntar onde que a gente pode encontrar. Então, pelo Instagram é uma forma, né? E também tem o site. A gente está vendendo em algumas lojas, em Curitiba e em Garopaba. Em Curitiba são 3 e eu acho que as 3 estão funcionando agora. Beleza. Então tem a Bem Integral. Vocês podem olhar no nosso Instagram, tem lá dizendo quais lojas. Mas tem o site, tem o Instagram, tem o Facebook. Várias mídias, né? Estamos nos permitindo. Eu quero... Aqui tiveram algumas perguntinhas. Tudo bem a gente adentrá-las? Vamos lá. Aqui tem uma da Ana, ela perguntou: depois que você aceitou o chamado para produzir chocolates, mudou os destinos das suas viagens? E agora você procura lugares que tenham a ver com a cultura do cacau somente? Ou somente fui eu que coloquei? Eu acho que depois da viagem da Bahia, eu fui para São Paulo 2 vezes, mas eu não fiz mais nenhuma viagem, porque daí eu me mudei para cá, para Santa Catarina, e comecei essa vida como empreendedora aqui, e aí eu mergulhei. Então eu não viajei, eu acho. Não me lembro de ter viajado desde que eu comecei, que foi... Na verdade, essa viagem eu fiz ano passado, né? Recente. Então, ainda tô na viagem do chocolate.
Que tomara que, né, vingue, cada vez mais você também espalhe esse propósito através do chocolate, que é uma bela de uma mensagem. Aí tem mais uma pergunta, que é como foi para você estar no Acre sendo mulher? Temos duas versões para essa pergunta, eu e você, né? Tem a sua, né, também. Derrubou. Tem, mas me conta. Essa pergunta... Porque você não viajou, você não foi assim, em passagem, você realmente residiu no Acre. Então também, eu só passei. Então tem acho que essas duas posições. Olha, essa pergunta aí eu podia escrever um livro sobre isso. Mas vamos tentar resumir. Eu fui pro Acre, morei 3 anos, quase. E eu era gestora de uma reserva extrativista de uma comunidade ribeirinha. Então eu trabalhava para o governo federal, para o ICMBio. E era a única gestora de uma área maior do que o país Luxemburgo. E uma comunidade de quase 2.000 pessoas. Então, não só eu morei no Acre, mas eu tinha uma posição hierárquica, né, de autoridade. E foi muito, muito desafiador, muito bom também. Por um lado, assim, eu tinha só colegas homens na mesma nível hierárquico. Eu fazia reunião com bombeiro, com polícia militar, polícia federal. E eu sou uma pessoa pequena, né? Eu tenho nem 1,60 m de altura e eu tenho uma voz meio fina e uma cara de 16 anos, às vezes. Então, tipo, acho que as pessoas, né, duvidavam bastante da minha capacidade, né? Então, o tempo todo, assim, eu vi que eu fui construindo uma máscara de masculinidade. Então, eu usava calças cargo, andava na minha L200 e usava uns braceletes escuros e fazia uma cara de brava. Total. Não com a comunidade. Com a comunidade eu era um amor, o máximo possível eu estava aberta para fazer as reuniões, mas com os colegas, as outras autoridades masculinas da cidade, assim, eu tinha que ter esse perfil, né? E foi uma coisa que eu tive que desconstruir na Bahia, porque daí eu já não era mais essa Sabina gestora. Né, quem era eu? Aí eu me desconstruí um pouco enquanto eu ficava lá podando cacau e levando picada de vespa. Então, uma viagem, né, construindo a outra. Claro, e sair desse lugar hierárquico para, né, se permitir essa fluidez. Para ser ninguém. Isso, é muito interessante, tipo, porque você chega num lugar que, tipo, não importa o que você fazia antes, importa que você não sabe amolar facão. Vamos aprender tudo de novo. Aí é bem legal, assim, você ter essa elasticidade. Eu acho que depois que você faz, se você se propõe, assim, a fazer isso, você se sente cada vez mais confiante. Por isso que eu recomendo as pessoas a viajarem também, porque você passa por tanta coisa que você fala, nossa, eu acho que eu dou conta, viu? Até fica um pouco viciante, né? Ai, mais um pouquinho, mais uma desconstrução, mais um passo, né? Mas ainda nessa do Acre, eu trabalhava com uma comunidade muito incrível de ribeirinhos e 2 das lideranças principais eram mulheres incríveis, assim, mulheres com muitos filhos que, além de cuidar da casa, cuidavam da comunidade, pensavam, nossa, tinha uma visão incrível, assim, e se doavam mesmo pela comunidade. Para elas não tinha tempo ruim e elas me inspiraram muito, assim, então a gente meio que formou uma quadrilha, nós 3, e a gente trabalhava muito bem juntas. Mulheres então, unidas em prol da floresta, né? Foi muito bom, sinto saudade delas. Ai, que demais. Eu não tive essa mesma relação, né, de hierarquia, nem de, sei lá, tanto tempo por ali, foi bem pontual. A ideia era se conectar mais com comunidades indígenas. Para mim, queria ter visitado o João, né, na terra indígena dos Daxaninca, mas o nosso do Rio estava e o Rio estava super baixo, aquela coisa. Então a minha relação foi de ser mulher, estando em terras acrianas, visitando terras indígenas. Então era sempre assim, nossa, você está vindo sozinha, nossa, mas como que você descobriu? Nossa, mas e o que você quer? E aí esse diálogo sempre sendo construído. Oi, tudo bem? Então, eu vim para conhecer um pouco mais. Eu tenho a Toró, que é uma marca, e a ideia é vender os artesanatos nesse formato, mas eu quero conhecer, não só pensar na venda.
Mas foi um mergulho muito grande em mim, assim, acho que ali eu desenvolvi, que eu brinquei, contei, até sempre falo desse termo, que é a amplofobia. Estando em relação e me relacionando com a floresta, que é o medo da amplitude, que nem você trouxe, né? Áreas e áreas e áreas e áreas de floresta, você fala, meu Deus, é muito espaço, é muito tudo, a gente é um nada. A gente é um nada. Então, é uma reflexão de humildade. É uma reflexão da floresta, para mim foi isso, assim. Em resumo também, né? Mas eu não vejo a hora de estar de volta em conexão com esses ambientes, que aqui está sendo mais fraco. Mas assim, para quem quer viajar, para mulheres que querem viajar sozinha, eu acho assim, você tendo alguns cuidados, porque a gente tem que ensinar os homens a respeitar mais a gente, né? Mas enquanto isso, a gente tendo os nossos cuidados, é tranquilo. A Bahia tem ônibus ótimos para viajar de um lugar para outro, que nem aqui no sul. Você pode chegar na rodoviária ou comprar online, funciona super bem. Combina direito com as pessoas e tal. Eu fiquei também nos lugares assim bem baratinhos e não tive problema nenhum. Sempre tinha gente que me respeitava, gente para me dar indicação boa, gente para conversar, assim, não. Perfeito. No Acre também viajei assim, então assim é tranquilo. Eu tenho uma amiga que também fez um mochilão, ela escreve para o Estadão, é uma jornalista, ela fez um mochilão de quase 2 anos, se eu não me engano, pela Amazônia sozinha, rodou um monte. E uma outra amiga também de Brasília que rodou um monte na Amazônia sozinha e só tem experiências boas, assim. Com certeza. Então recomendo. Acho que essa é a palavra da vez, né? Tá aberta a expressão, assim, e realmente se jogar nesse mundão. Agora não, né? Mas... agora não. Segura. Agora é um bom momento para planejar, ou enfim, ter ideias, assistir materiais, né? Você compartilha em alguma página essas aventuras e tudo no teu perfil ou no da própria Cacaúba ou não? O começo do perfil da Cacaúba era só a viagem, né? Então lá tem coisas sobre a viagem mesmo, assim, antes de virar uma marca. Mas em geral não publico não. Devia publicar, né? Mas enfim. Fica o convite para uma próxima empreitada, né, Sabina? Sim, Ai, agora eu tô mais na missão do lixo zero, né? Que é uma das bandeiras da Cacaúba, que é uma coisa que eu quero trazer mais para a gente conversar sobre como ter um estilo de vida com menos lixo, né? Então estou planejando criar um canal no YouTube para falar sobre isso. Vai se chamar Chocolate Lixo Zero. Que demais! Ano, quem sabe eu vou publicar uns vídeos lá. Ai, que maravilha! A gente pode também combinar uma outra conversa para falar, não dentro do Mochileiros, mas em outro momento para falar da conexão com o lixo, né? Que estamos nessa mesma bandeira. E o Bosque se conecta. Isso! Exatamente, acho que tem tudo a ver e a gente são empresas tentando ser lixo zero, né, que é uma outra coisa que eu vejo, não tem muito material ainda, assim, já tem algumas pessoas que estão fazendo isso no dia a dia delas, né, e elas falam sobre isso, mas em empresas, tentando minimizar o lixo, né, acho que pode ser uma coisa que a gente possa dialogar mais. Com certeza, e abrir caminhos, né, como a gente já tem essa prática, começar a trazer para o mundo para inspirar e para poder trabalhar mais isso. Ai, exatamente. Total, que alegria. Eu agradeço muito por você ter cedido esse tempo para conversar com a gente aqui no Bosque, nas lives do Mochileiro, na live do Mochileiro. Eu que agradeço. Muito bom compartilhar boas ideias. Obrigada. Obrigada para todo mundo que está aqui assistindo também. E qualquer dúvida, pessoal, podem escrever para Sabina na página dela, que está ali marcadinha no comentário, que é a Cacaúba Chocolate. Sigam. Arrasem, conheçam, troquem ideia. A nossa movimentação da live é justamente para promover esse intercâmbio de causas que a gente acredita. Então, e o contrário também, para quem está aqui e não conhece o Bosque, entra aqui na nossa página, curte, envia para quem puder se sentir também parte, e a gente se encontra no próximo sábado com um próximo viajante por aqui. Muito obrigada, Sabina. Tá bom, eu que agradeço. Obrigada.